Irmãos e irmãs em Cristo. Em seguida, a profissão creio na Igreja una, acrescentamos o adjetivo santa, ou seja, atestamos a santidade da Igreja, uma característica presente desde o início na consciência dos primeiros cristãos que se chamavam simplesmente santos, como atestam algumas passagens. Pedro visitou também os santos que residiam em Lida. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Percebam, tinham a certeza de que é a obra de Deus, o Espírito Santo, que santifica a igreja. Mas em que sentido a igreja é santa? Se vemos que a igreja histórica, no seu caminho, ao longo dos séculos, enfrentou tantas dificuldades, problemas, momentos obscuros. Como pode ser santa uma igreja feita de seres humanos pecadores, homens pecadores, mulheres pecadoras, sacerdotes pecadores, religiosas e religiosos pecadores, bispos pecadores, cardeais pecadores, papa pecador, todos? Como pode ser santa uma igreja assim? Diante de tais questionamentos, ouçamos o apóstolo Paulo falando aos cristãos de Éfeso. O apóstolo, tendo como exemplo as relações familiares, afirma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, ele a purificou com um banho de água e a santificou pela palavra. Cristo amou a igreja, entregando-se totalmente na cruz. E isto significa que a igreja é santa, porque procede de Deus, que é santo, lhe é fiel e não a abandona. O poder da morte nunca poderá vencê-la. É santa porque Jesus Cristo, o Santo de Deus, está unido a ela de modo indissolúvel. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. É santa porque se deixa guiar pelo Espírito Santo, que purifica, transforma e renova. Não é santa pelos nossos méritos, mas porque Deus a torna santa. É fruto do Espírito Santo e dos seus dons. Não somos nós que a santificamos, é Deus, o Espírito Santo, que no seu amor santifica a igreja. A igreja é formada por pecadores. Somos uma igreja de pecadores. E nós, pecadores, somos chamados a deixar-nos transformar, renovar e santificar por Deus. Na história, houve a tentação de alguns que afirmavam: a igreja é só a igreja dos puros,
daqueles que são totalmente coerentes, e os outros devem de ser afastados. Isto não é verdade. A igreja que é santa não rejeita os pecadores, não afasta nenhum de nós, não rejeita, porque chama e acolhe todos. Está aberta também aos distantes, chama todos a deixar-se abraçar pela misericórdia, pela ternura e pelo perdão do Pai, e oferece a todos a possibilidade de o encontrar e de caminhar rumo à santidade. Irmãos, todos trazemos em nós nossos pecados, mas o Senhor quer ouvir-nos, dizer. Ele quer nos ouvir dizer: perdoai-me, ajudai-me a caminhar, transformai o meu coração. E o Senhor pode transformar o nosso coração. Na igreja, o Deus que encontramos não é um juiz cruel, mas é como o Pai da parábola evangélica, conhecida como a parábola do filho pródigo, que encontramos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Ali encontraremos sempre a porta aberta. Deus vem ao nosso encontro, porque nos espera sempre. Deus faz festa. Assim é o Senhor. Esta é a ternura do nosso Pai Celeste. O Senhor quer que façamos parte de uma igreja que saiba abrir os braços para abraçar todos, que não é a casa de poucos, mas de todos, onde todos podem ser renovados, transformados e santificados pelo seu amor, os mais fortes e os mais fracos, os pecadores, os indiferentes, quantos se sentem desanimados e perdidos. A igreja oferece a todos a possibilidade de percorrer o caminho da santidade, que é a vereda do cristão. Nos faz encontrar Jesus Cristo nos sacramentos, especialmente na confissão e na Eucaristia. Nos comunica a palavra de Deus, nos faz viver na caridade, no amor de Deus por todos. Deus nos diz: não tenhamos medo da santidade, de apostar alto, de nos deixarmos amar e purificar por Ele. Não tenhamos receio de nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Deixemo-nos contagiar pela santidade de Deus. Cada cristão é chamado à santidade, como diz a Escritura: sejam santos, porque eu sou santo. E a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em deixar Deus agir. Deus agir é o encontro da nossa debilidade com a força da graça de Deus. É ter confiança na obra do Senhor, que nos permite viver na caridade, fazer tudo com alegria e humildade, para a glória do Senhor e ao serviço do próximo. O Senhor espera todos nós de braços abertos. Espera-nos para nos acompanhar ao longo deste caminho da santidade. Vivamos com alegria nossa fé. Deixemo-nos amar
pelo Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.